Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia, em sua versão gravada. E hoje vamos falar da fé, dos mercadores da fé e, mais especificamente, daquele que as Escrituras Sagradas previram que viria para tentar enganar os crentes, o anticristo. E Bolsonaro, além de parecer canibal, de parecer pedófilo, ele parece também o anticristo. Não se pode afirmar que ele é. Eu não incorreria nessa blasfêmia de dizer que o Bolsonaro é o anticristo, mas ele se porta como o anticristo, assim como eu não o acusaria de ser pedófilo ou canibal, porque eu não tenho provas, além das palavras do próprio Bolsonaro, que sugerem que ele é o anticristo, que ele é pedófilo e que ele é canibal. Mas isso ele pode ter feito para se jactar. Agora, o comportamento dele é um comportamento anticristão. E o mais bizarro de tudo o que está acontecendo no nosso país, minha amiga, meu amigo, é um homem que despreza a fé, que despreza a bondade, que despreza a justiça, que despreza a igualdade, que é um dos preceitos cristãos mais contundentes, que despreza o perdão, não é? Que despreza a tolerância, que despreza a bondade, que despreza a generosidade, não é? Bolsonaro é o homem que disse que foi o único deputado que votou contra os direitos trabalhistas para as empregadas domésticas. É o homem que disse na televisão que ele não via razão para ele ter que pagar a creche do filho da sua empregada doméstica. Onde está o espírito cristão em um homem que diz isso? Está aí na televisão, basta fazer uma busca. Foi no programa da Luciana Gimenez, não é? Na Rede TV, ele disse isso. Disse que vetou uma condição de vida melhor para trabalhadoras que, diferente de todos os outros trabalhadores, não tinham direitos, não é? Ele diz, o Bolsonaro, que nós temos que torturar aqueles que ele considera criminosos. Ele diz que tem que matar. Ele prega que as pessoas se armem e atirem umas nas outras. Não é? Porque quando você espalha armas entre uma população que você não sabe quem é que vai ter aquela arma na mão, o que se passa na cabeça daquela pessoa, quando você prega o império das armas, quando você prega o uso dessas armas para supostamente combater a violência, você está estimulando a violência. Esse homem diz que usava um apartamento dado para deputados que não têm um imóvel para morar em Brasília, para poderem trabalhar no Congresso. Ele diz que ele usava esse imóvel, já que ele tinha um outro imóvel em Brasília que ele podia usar, que ele usava para comer gente. Não se sabe se ele falava de crianças ou de adultos, e se ele falava no sentido figurado de comer como um ato sexual, ou se ele falava no sentido figurado de um canibal, não é? Então tudo isso fica no ar com o Bolsonaro, mas o mais bizarro de tudo isso é ele conseguir que pessoas que se devotam à fé, que se devotam ao cristianismo, que se devotam aos ensinamentos de Jesus Cristo, votem naquele que mais se diferencia do cristianismo.
O Bolsonaro já pregou a tortura. O Bolsonaro já pregou num programa de televisão que circula até hoje por aí, na TV Bandeirantes. Ele pregou o genocídio de 30 mil pessoas. Como um cristão pode ser alinhado a um ser como esse? E o Bolsonaro, segundo a Bíblia, ele se encaixa na descrição do anticristo. Eu vou ler para você os textos bíblicos que mostram isso. E por que isso me afeta tanto a ponto de eu usar um vídeo, criar um vídeo, gravar um vídeo para dizer que o Bolsonaro soa, parece, porta-se como anticristo. Eu sou um homem que estudei em escolas católicas desde o início. Eu estudei nas maiores escolas católicas de São Paulo e no meu tempo existia uma coisa chamada semi-internato, que era estudo em período integral. Você entrava no comecinho da manhã, 7 horas da manhã, e saía no final da tarde, lá pelas 18 horas. Estudei em escolas como o Colégio de São Bento, como o Liceu Coração de Jesus, como o Colégio São Luís. Não é? São colégios em que eu estudei aqui em São Paulo, em que me foi ministrada a doutrina cristã. No Colégio de São Bento, por exemplo, nós tivemos que concluir e estudar a Bíblia de ponta a ponta, todas as tardes, durante anos da minha adolescência. E nunca vi nada na Bíblia que se equiparasse ao que diz e o que faz o Bolsonaro. Eu sou um cristão, eu me afastei de todas as igrejas, porque eu não vi nos homens que pilotam essas igrejas, eu não vi nos homens, nos seres humanos iguais a você e a mim, que se beneficiam dessas igrejas, que pedem dinheiro a pessoas pobres para supostos feitos dessas igrejas que nunca ninguém vê e que depois aparecem por aí com templos nababescos, com carros de luxo, com mansões, pregando o dízimo para pessoas que mal têm o que comer. Isso é cristianismo? Eu me dirijo a você, cristão. Eu me dirijo a você, cristão, que pretende votar nesse herege, nesse homem cuja vida não poderia estar mais distante do que pregou Jesus Cristo. Eu me dirijo a você e peço que pense na sua própria vida. Aqui em São Paulo, por exemplo, pessoas pobres, estimuladas por mercadores da fé, essas pessoas podem eleger um candidato que quer, por exemplo, tirar as câmeras dos uniformes da Polícia Militar, que está salvando vidas de jovens pobres, negros, inocentes, que muitas vezes são mortos por um capricho ou por uma falta de responsabilidade de um policial, dos policiais que se corrompem e que não podem se corromper por causa da câmera. Essas pessoas que estão sendo levadas por esses mercadores da fé, que se denominam pastores, não todos, claro, porque muitos são pessoas decentes, são tementes a Deus, levam a palavra de Deus, mas muitos desses pastores pregam tudo aquilo que a Bíblia rejeita. Eu trouxe algum material aqui para você ver que corrobora as palavras que eu estou dizendo para você. E eu gostaria de compartilhar esses textos, esses sites, essas palavras que eu busquei para corroborar tudo aquilo que eu estou lhe dizendo. Então vamos lá. O Bolsonaro, a certa altura deste ano, disse que Jesus não comprou pistola porque não tinha pistola na época. Em conversa com apoiadores dele no Palácio da Alvorada,
o presidente resgatou trechos bíblicos e teceu novas críticas ao ex-presidente Lula. Aqui ele diz: ao conversar com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, na noite de 15 de junho, o chefe do executivo, Jair Bolsonaro, leu trechos da Bíblia e afirmou que Jesus Cristo não comprou pistola porque não tinha na época. A declaração foi uma resposta à fala de um apoiador que citou uma fala de Jesus que diz que quem não tem espada vende vestimenta e compra uma espada. Bolsonaro então disse: ele não comprou pistola porque não tinha naquela época. Isso é uma infâmia, é uma leitura ignorante de uma passagem da Bíblia que em nenhum momento remete a uma determinação de Jesus Cristo para que os seus seguidores comprassem armas. Muito pelo contrário, Jesus Cristo, quando foi preso pelos seus captores que o levaram para o suplício que ele enfrentaria, não é? Militares, inclusive, não é? Foram militares que prenderam Jesus Cristo e o seviciaram e o torturaram. E ele disse a um seguidor que tentou defendê-lo com uma espada, que não usasse aquela espada para defendê-lo, que deixasse que o levassem e que aquele que vive pela espada morre pela espada. Isso está na Bíblia. Jesus Cristo nunca apoiou a violência. Jesus Cristo pregava a igualdade entre os homens, não a desigualdade. Quando você recusa a uma trabalhadora doméstica que tenha direitos como os dos outros, quando você recusa ela que ela tenha onde deixar seu filho para servir a um todo-poderoso, Bolsonaro, ele viola todos os princípios cristãos. Quando ele diz que usa dinheiro do povo para comer gente, se for no sentido bíblico, se for no sentido literal, seja como for, ele está violando os mandamentos cristãos, não é? Então vamos continuar. Jesus Cristo realmente pregou que as pessoas comprassem armas? Vamos ver. Jesus mandou discípulos comprarem espadas? O que diz a Bíblia sobre isso? Em debate realizado pela CNN Brasil no dia 12 de outubro, o deputado federal eleito Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, afirmou em discussão com o também deputado federal eleito Guilherme Boulos que Jesus Cristo mandou que os seus discípulos vendessem suas capas para comprar espadas, conforme está no Evangelho de Lucas na Bíblia. Esse trecho justificaria a compra de armas por parte de cristãos hoje em dia e provava que Jesus não concordaria com o desarmamento. Isso é uma falácia, isso é uma infâmia, isso é uma heresia. Será que o chamado príncipe da paz, Jesus Cristo, era chamado de o príncipe da paz? Como ele poderia, minha amiga, meu amigo, orientar as pessoas a comprarem armas e a matarem, a tirarem a vida dos seus semelhantes? O Ferreira, esse deputado, acertou a leitura da passagem bíblica, mas, segundo especialistas, errou na interpretação. De fato, em Lucas capítulo 22, dos versículos 35 até o 38, Jesus manda que seus seguidores vendam suas capas para comprar espadas. Mas a ordem de Cristo seria apenas para o cumprimento de uma profecia que também está na Bíblia, no livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento. Vários teólogos, ao longo desta matéria aqui, explicam essa passagem bíblica, mas eu vou traduzir para você porque é muito longa e tediosa e os termos podem confundi-lo. Então, na verdade, o que Jesus dizia era o seguinte, que precisava haver duas espadas entre aqueles que estavam consigo para que ele efetivamente fosse preso como um revoltoso, como um rebelde. Então, aquelas espadas eram necessárias para se cumprir a profecia, onde aqueles que foram capturar, os militares que foram capturar Jesus Cristo,
eles vissem as armas e usassem aquilo, as duas espadas, e usassem aquilo como elemento de prova de sedição daqueles que acompanhavam Jesus Cristo, de pensamentos e planos de sedição, de revolta que estavam permeando aquele grupo que protegia supostamente Jesus Cristo, e que Cristo não deixou que o protegessem, que enfrentassem os militares, o que até teria sido possível se ele quisesse, não é, para evitar a prisão dele, porque Cristo precisava ser preso, ele sabia que ele precisava ser preso, torturado, ser viciado e crucificado para salvar os homens, os pecadores. E disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão, em Mateus 26, 52. Então Jesus lhe disse: mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. Jesus repudiava a violência, não é? Os anticristos, como eu digo que o Bolsonaro parece ser, eles são aqueles que pregam a palavra de Deus e tentam aparecer como apóstolos, mas na verdade são falsos apóstolos, são falsos cristãos, não é? Você tem em 2 Coríntios 11, 4, 13, 15, que porque se alguém vem a vós, prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais, pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo, e não há de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo da luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, meu amigo, minha amiga, o anticristo, ele virá se dizendo o enviado de Deus, um apóstolo de Cristo, mas na verdade ele vem defender exatamente o contrário. Ele vem defender o ódio, ele vem defender a tortura, ele vem defender a desigualdade, ele vem defender a promiscuidade, ele vem defender tudo aquilo que a fé cristã repudia, mas dizendo que essas coisas que ele defende seriam de vontade do Criador e de Jesus, não é? O ato de Bolsonaro no Espírito Santo, que tem réplica de uma arma gigante, foi usado durante marcha para Jesus. Vejam só aqui, essa arma, ela foi usada, eu não posso passar o vídeo, em um evento que falava de Jesus. A foto de uma arma, por conta de uma interpretação equivocada da Bíblia, que um herege como Bolsonaro espalhou, e as pessoas, olha, eu vou até aumentar para que você veja aqui, uma arma num evento cristão. Como é que isso pode ser associado ao cristianismo? Não é? É algo que afronta a fé cristã. E as propostas de Bolsonaro vão contra a Bíblia, Jesus, e Jesus afirma pastor anglicano para o reverendo Arthur Cavalcante, candidato do PSL. O Bolsonaro elogia um coronel condenado por tortura, dizendo que ele lutou pela democracia. Não existe nada mais anticristão que a tortura, mesmo sendo de um criminoso. Cristo foi crucificado entre dois ladrões que lhe pediram perdão e ele concedeu. Cristo nunca pregou a violência nem a morte contra os que cometem crimes, até porque ele sabe que quem passa fome muitas vezes recorre à insanidade para sanar a fome de um filho, e o que está errado, ninguém defende que isso seja feito, mas muitas vezes é possível compreender.
O Bolsonaro consegue derrubar a lei de salários iguais entre homens e mulheres sem nem usar caneta, porque ele combate a igualdade entre os homens. São 24 versículos bíblicos sobre igualdade, minha amiga, meu amigo. E os ladrões que foram crucificados com Jesus. Jesus Cristo morreu como um criminoso, com verdadeiros criminosos dos dois lados. 2 ladrões condenados à morte foram crucificados com Jesus, quando outras pessoas blasfemavam e zombaram de Jesus. Esses ladrões também o insultaram. Mateus 27:44 e Marcos 15:32. Jesus esteve ao lado dos pobres, dos desvalidos e enxotados desde o seu nascimento. Então, minha amiga, meu amigo, vamos agir de acordo com os preceitos cristãos. Os que forem cristãos e os que não forem podem agir assim, porque os preceitos cristãos pregam só o que é bom. Você não precisa nem acreditar em Deus para entender que igualdade entre os homens, que a não violência, não é, que a generosidade, todos esses comportamentos, eles melhoram o mundo. Então eu peço a sua reflexão, se você é crente, se você é cristão, pense nisso, reflita e analise o comportamento desse homem que ameaça este país como poucas vezes ele foi ameaçado. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.